Não havia nenhum mistério no coração de Buendia que fosse impenetrável para ela, porque um século de baralho e de experiência tinha ensinado que a história da família era uma engrenagem de repetições irreparáveis, uma roda giratória que teria continuado dando voltas até a eternidade, se não fosse o desgaste progressivo e irremediável do eixo. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alexandre e hoje a gente vai conversar sobre 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques é um escritor colombiano, né? Ele nasceu em Aracataca, que é uma cidade perto de Barranquilla, no nordeste da Colômbia. Ele nasceu em 1927 e viveu até 2014. Ele foi diagnosticado com demência, né, em 2012, e depois disso ele teve várias intercorrências médicas e acabou falecendo em 2014. Ele escreveu várias obras, mas a única que eu tenho que li até hoje é o 100 Anos de Solidão. Ele foi também o quarto latino-americano a ganhar um prêmio Nobel, né? Ele foi homenageado em 1982. E ele fez um discurso, quando ele ganhou, muito famoso, chamado Solidão da América Latina, que inclusive está no prefácio desse livro, que é um discurso muito bonito também. Esse livro demorou 18 meses para ser escrito, e ele foi publicado quando o Gabriel Garcia Marques tinha 40 anos, se eu não me engano. Então, sobre o que vai falar 100 Anos de Solidão? Ele vai acompanhar, então, a família dos Buendia durante 100 anos e vai acompanhar 7 gerações dessa família. Então a gente vai passar desde as primeiras pessoas da família até a última pessoa. Essa história se passa numa cidade fictícia chamada Macondo. Ela é uma cidade fictícia que não existe na vida real, mas dá pra entender que ela fica na América Latina, principalmente na Colômbia, e ela é muito espelhada em Aracataca, a cidade que o Gabriel Garcia Marques nasceu. Então muitos dos cenários que tem em Macondo, ele se inspirou na cidade dele, e muitos dos personagens aqui da obra, principalmente da primeira geração, são inspirados nos avós do Gabriel Garcia Marques. Macondo, nessa obra, ela não é apenas o pano de fundo, não é apenas onde acontece tudo. Ela é quase um personagem, porque a cidade ela vai se mudando com o decorrer da obra também. Então às vezes parece que ela tem uma vontade própria, e isso é bem interessante de ser lido. Ela foi fundada pela primeira geração dos Buendia, que seria o José Arcádio Buendia e a Úrsula. Eles são primos, e essa cidade ela fica por muito tempo como se fosse escondida. Então só quem vive nessa cidade ali são os Buendia, e algumas vezes eles recebem um grupo de ciganos que vêm até a cidade e mostram coisas para eles, como se fossem assim desbravadores que vêm mostrar objetos como gelo, ímãs e etc. para as pessoas que vivem aqui em Macondo. E a gente consegue fazer até um paralelo com até a história da América Latina, né? Porque então a América Latina era um lugar que não era habitado, e vinham pessoas de fora trazendo novidades, e existem muitos paralelos da América Latina com a cidade de Macondo, certo? Isso é uma coisa que o Gabriel Garcia Marques não fez não apenas nesse livro, mas em algumas outras obras dele, né? Macondo é uma cidade que aparece em outros livros dele. Aqui nesse livro que ela toma uma forma maior, mas ela já é recorrente nas obras do Gabriel Garcia Marques. Macondo ela fica isolada por um tempo, mas a partir de um certo ponto na história ela acaba sendo exposta a uma grande empresa que vem para a cidade, e tudo isso vai acabar levando à decadência da cidade também. A gente vê quando a gente lê a obra que o que abre a cidade para um ambiente externo de Macondo, essa empresa, também vai culminar na destruição de Macondo. E a cidade, assim como os personagens, também está fadada ao isolamento, né? Então ela é uma cidade que ela sofre no decorrer da obra. Então a solidão ela está em Macondo, e todo mundo que está em Macondo vai estar fadado à solidão, à tristeza e ao egoísmo. Aqui nessa obra o meio acaba influenciando muito os personagens também. Uma coisa que não dá pra deixar de falar quando a gente fala de 100 Anos de Solidão é sobre os personagens. Então nós vamos acompanhar essas 7 gerações, certo? E todos os personagens homens, eles vão se chamar ou José Arcádio ou Aureliano. Isso pode parecer um pouco confuso no princípio, porque todo mundo tem o mesmo nome, algumas mulheres também têm nomes parecidos, mas isso ocorre principalmente com os homens. Só que, apesar do nome ser igual, cada personagem é muito diferente um do outro. E o Gabriel Garcia Marques faz com que a gente não se confunda. Então, se ele está falando do José Arcádio X, você não vai confundir com José Arcádio Y, porque eles são personagens muito diferentes, certo?
E como eu falei que nessa cidade tudo está fadado à solidão, as pessoas estão fadadas à mesma coisa também. E os nomes, eles estão fadados a alguma coisa. Então o que a gente vê na obra é que todos os José Arcádios, eles acabam sendo mais fortes, mais extrovertidos, um pouco mais conquistadores. Enquanto que todos os aurelianos são mais introvertidos e tendem mais à solidão. Ou seja, não apenas o meio está modificando e influenciando as pessoas, como o próprio nome delas. Então, os personagens aqui estão 100% fadados a quem eles são, ao lugar em que eles estão. E o Gabriel Garcia Marques constrói isso de uma maneira magnífica. Uma coisa que eu acho que é o que mais me impressiona nesse livro, na verdade, é que ele tem um começo, meio e fim. E o que eu quero dizer com isso? É claro que todas as obras, todos os livros têm um começo, meio e fim. Mas, em geral, os livros mostram um recorte do tempo. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar, por exemplo, Harry Potter. A gente tem os 7 livros de Harry Potter que mostram ali um período específico da vida do Harry. Só que antes da Pedra Filosofal, o Harry já tinha uma vida, e depois das Relíquias da Morte, o Harry também continuou tendo uma vida. Então, a saga de Harry Potter mostra um recorte da vida dele. Ele tem uma vida antes da saga e tem uma vida depois da saga, certo? Se a gente imaginar o mundo dele. Só que isso não acontece em 100 Anos de Solidão. A família Buendia, ela começa com o começo do livro e ela termina com o final do livro. Isso acontece com a cidade de Macondo também. A cidade de Macondo é fundada no começo do livro e ela é destruída no final do livro. Ou seja, o livro ele termina, não existe mais história dos Buendia. Isso aqui é quase como se fosse uma biografia dos Buendia. Porque ela conta exatamente o começo, o meio e o fim. E o final desse livro, eu acho que é uma das coisas que mais me chocou em todos os livros que eu li até hoje. Eu lembro que eu tava lendo e daí eu terminei a última página assim e eu fiquei de boca aberta, porque eu nunca tinha lido alguma coisa tão impactante desse jeito. E até hoje, às vezes, eu pego esse livro e leio só as últimas páginas, assim, porque é realmente incrível e cada vez que eu leio me surpreendo ainda mais com o que esse homem fez nessa obra aqui. Uma das principais coisas que é retratada nesse livro é a questão do realismo mágico, né? O Gabriel Garcia Marques foi um mestre, ele foi, na verdade, o fundador do realismo mágico aqui na América Latina, e depois isso foi se estendendo por alguns outros escritores latino-americanos também. Mas o realismo de Gabriel Garcia Marques é muito sutil. Ele escreve tão bem que ele funde de uma maneira espetacular o ordinário com o extraordinário. E às vezes a gente está lendo e acontece um episódio de realismo mágico aqui e você não se dá conta. Porque é como se isso fosse parte da escrita dele, como se isso fosse parte do seu mundo. E não apenas o leitor não se dá conta, como os próprios personagens veem a cena que está acontecendo e pensam assim, ah, isso é normal. É normal uma pessoa levitar. Então, isso é muito bem, é muito sutil, não chega a ser um livro de fantasia. É uma coisa muito sutil que está intrincado no dia a dia das pessoas. Eu vou dar aqui alguns exemplos de cenas que contêm realismo mágico para vocês. Então, logo no começo do livro aparece uma menina na porta da casa dos Buendias, como se fosse uma entrega, e essa menina come terra. Ou então tem uma outra cena que tem uma personagem X, feminina aqui do livro, e um dia ela simplesmente vira um anjo e levita para o céu. E no final do livro, já bem no finalzinho, a gente tem uma cena que é muito bizarra, que é um bebê sendo carregado por várias formigas. E assim, também, vida continua. Então são apenas alguns exemplos do quanto o realismo está intrincado aqui dentro desse livro. Outra questão muito abordada no livro é o tempo. Já no título, né, 100 anos de solidão, então são 100 anos. Está bem demarcado que são 100 anos. E apesar de a história ser linear, né, você analisar bem ela, você pode até pensar que essa história ela se repete muito. E, por exemplo, o nome dos personagens masculinos, todos eles chamam ou José Arcádio ou Aureliano. Os nomes se repetem. Acontece aqui também no livro de fantasmas aparecerem. E esses fantasmas, eles trazem ideias do passado, ou seja, pessoas que já morreram, que estão voltando e tentando repetir alguma cena. Né? Então, história se repetindo de novo. E tem uma questão que existe uma profecia aqui nesse livro. Tem como eu falei, existem alguns ciganos que vêm visitar Macondo, né?
E um desses ciganos, ele faz uma profecia sobre toda a história dos Buendia. Então essa profecia também se relaciona com o tempo deles, porque a profecia ela vai dizer exatamente o que vai acontecer com cada Buendia até o final dos 100 anos, até o fim da história. O final da história tem totalmente a ver com essa profecia, e eu acho que é um dos motivos que deixa esse livro tão interessante, pelo menos pra mim. Existe também o tema incesto, também é um pouco discutido aqui no livro. A Úrsula e o José Arcádio Buendia, que são a primeira geração da família, eles se casam e têm vários filhos, né? E a Úrsula ela sempre falava que não deveria haver casamento entre pessoas que são da mesma família, porque um dia poderia nascer um filho com um rabo de porco. E esse momento acaba acontecendo também no livro, e isso também é uma questão de profecia, a Úrsula profetizava isso. Talvez o tema mais importante desse livro também, como está no título, é a solidão. Eu vou ler um trecho para vocês que fala sobre isso, que está na página 397. A necessidade de sentir-se triste ia se transformando num vício conforme os anos a devastavam. Humanizou-se a solidão. Então todos esses personagens que estão aqui, como eu já falei, eles são influenciados pelo meio e todos eles acabam sendo solitários, egoístas, eles acabam tendo dificuldades em amar. Pra vocês terem ideia de como a solidão é tão forte, existe uma personagem que morre aqui e ela só é descoberta morta 4 meses depois, quando ela já está definhando na cama. Então até na morte, esses personagens estão fadados a serem solitários. Essa questão de ser fadado, esse termo é muito importante, porque significa que se alguma coisa além da solidão acontecer a esses personagens, eles então não poderiam viver, certo? Isso acontece no livro, existe um momento em que alguns personagens se amam de verdade, só que o amor acaba os destruindo. Então realmente esses personagens, eles precisavam ser solitários, porque se eles não fossem, eles iam morrer, e é o que acontece com eles. Então, esse é um livro que eu pessoalmente acho que existem duas maneiras de ler. Ele tem 450 páginas e cobre 100 anos, certo? Então significa que a cada 4 páginas e meia o autor descreve um ano da vida dos Buendia. Significa que a cada 4 páginas e meia o autor descreve um ano da vida dos Buendia. Ou seja, acontece muita coisa nesse livro. Você senta para ler e acontece muita coisa importante que você não pode apenas ignorar. Então, eu recomendo que esse livro seja lido ou de cabo a rabo de uma vez só, para você mergulhar na história, ou então que seja lido pausadamente, para você ir digerindo a história devagar. Eu acabei lendo de cabo a rabo porque eu gosto de pegar livro e ler numa tacada só, mas eu acho que as duas escolhas são válidas, e quando eu for reler ele, eu pretendo reler pausadamente, porque eu acho que você pode aproveitar coisas diferentes nos dois métodos. Vou falar agora sobre meu personagem favorito aqui da história, que é a Úrsula, que então é a matriarca da família, né? Ela é uma personagem que ela, apesar de ser da primeira geração, ela vive até quase o final do livro, então tudo que acontece na obra, a Úrsula tá junto. E ela é uma personagem incrível, ela é como se fosse a mãezona de todo mundo, e quando a cidade de Macondo e quando a família Buendia vai definhando, ela vai definhando também. E chega momentos assim que ela mesma parece um fantasma viva, de tão mal, tão doente que ela está. Então eu acho que eu poderia ler um livro só da Úrsula, assim, se tivesse que ela é uma personagem muito boa. Me lembra uma avó muito velha, sabe aquelas avós que têm conhecimento, que fazem de tudo um pouco. Isso me lembrou muito a Úrsula. Bom, uma leitura incrível, eu não falei nem metade do que dá pra falar sobre esse livro aqui. Eu acho que todos nós que somos latino-americanos deveríamos ler e entender o que o Gabriel Garcia Marques quis fazer com esse livro, como que ele quis comparar a história desse livro com a história da América Latina. É uma coisa que você tem que realmente ler para poder entender. E eu também acho que uma leitura é pouca. Esse livro ele tem muita coisa para nos dizer, muita coisa para nos mostrar. Isso aqui é quase uma obra de arte. É incrível mesmo. Super recomendo para todo mundo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam aqui no canal para receber mais vídeos. E ajudem a compartilhar. Até a próxima!